Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs, eu sou Ana. Hoje eu vou apresentar, na verdade é um quadrinho, mas é um quadrinho bem pequititico. Embora eu já tenha passado o mês do horror, mas eu vi depois, então eu vou mostrar ele assim, tá? O Homem Invisível, eu achei interessante essa história, tá? É do Pat Mills, Carlos Trigo e outros, da Tábula Editora, tá? É assim, ó, depois eu mostro pra vocês, é finíssimo, mas eu achei interessante a história. Um bom entretenimento, ok? Bom, como a história é muito petititica, eu não vou, né? Mas eu vou mostrar algumas coisas pra vocês saberem o que é essa história do Homem Invisível, né? Aí, ó, o Homem Invisível é exatamente isso. E eu vou dar spoiler, tá? Então, para o último comentário, o pessoal aí que não gosta do spoiler, então, por favor, se tiver interesse, primeiro compre, leia, super baratinho, aí depois se quiser ver a resenha, ok? Então, assim, vou dar spoiler, beleza? Sem problema? Então, tá. Então, assim, só para situar vocês o que é a história do Homem Invisível, tá? Então, tá escrito assim, vocês me dizem que tá um pouco escurinho aqui, mas eu consigo ler. O soldado Frank Hart vivia para a ação e o perigo. Queimar gasolina a 200 quilômetros era muito divertido. Aproveita, Frank, será a última vez de acontecer um terrível acidente. Então é o seguinte, ele está na estrada, junto com ele tem um caminhão de produtos químicos, tá? São radioativos, né? E eles colidem, o caminhão bate nele e todo aquele produto que estava aqui, ó, nessa página aqui, ó, todo aquele produto que estava no caminhão vai para cima dele, tá? E aí a gente vai ver o resultado disso tudo. Aí ele é levado para o centro, tal, de radioatividade que o pessoal estava trabalhando, que estava indo esse produto. E aí quando ele acorda é o seguinte: ele acorda no hospital, tal, então ele está lá isolado porque ele está com material radioativo no corpo, né? Ele tá olhando, tá tudo escuro, ele não entende por que, ele fica bravo, aí o pessoal fala que é pro bem dele, mas ele não aceita, ele começa a ficar nervoso, aí o pessoal, ele pede para acender a luz, né, porque tá tudo escuro, ele não consegue se ver e tal, e aí, quando ele acende a luz, olha o que ele vê. Que foi o efeito do produto químico no corpo dele. E aí ele fala assim, os médicos falam, né, para ele, ó, sua pele e seu tecido muscular superficial ficaram transparentes. Você é o primeiro homem a ver o seu corpo por dentro, a ver que seus ossos, coração, pulmão, fígado, você é o único, você é o homem invisível. E aí ele fala assim, não, é horrível. E aí tem todo aquele drama, aquele trama, né, do pessoal querer explorar ele e tudo mais. Então, assim, essa é a história. Ele passou por um acidente, produtos altamente radioativos, houve aquele efeito que ele perdeu tanto a musculatura como a pele, ele se vê, né, por dentro, toda a maquinaria dele, e é claro que ele vai tentar fazer aí todas as formas para tentar reverter isso. Então aí eu vou começar os spoilers, ok? Porque a história é essa jornadinha dele aí, para ele tentar ver o que ele faz e o que acontece com ele, tá? Então assim, ó, a história contida nesse quadrinho, mais uma vez aborda, né, a questão sobre a nossa dificuldade em aceitar o inusitado, o diferente, contrapondo com a nossa ilusão de perfeição. Porque é óbvio, quando ele aparece, ele não aceita, ele não quer ficar lá trancado, ele foge. Quando as pessoas veem ele, é claro que as pessoas se assustam. Vocês não se assustariam de ver uma imagem dessa? É óbvio que as pessoas não aceitam, se assustam, chamam ele de aberração, de monstro e tudo mais,
tá? Então, quando se olha para a figura de Franz, assim, é assustadora quando vemos o nosso interior, as nossas entranhas, como tudo funciona, nos assombra a nossa construção. Ao mesmo tempo que ela nos assombra no sentido de muito diferente, a gente vê o quanto que a nossa maquinaria ela é genial, o quanto que ela é perfeita nesse sentido do funcionamento das coisas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente se horroriza, a gente olha para a nossa, entre aspas, perfeição interna, e isso acaba gerando também aquela nossa sensação de vulnerabilidade, porque quando você vê o quanto somos, o organismo foi construído genialmente, ele é perfeito, mas ele é super vulnerável. E tudo que nos lembra da nossa vulnerabilidade nos assusta, nos amedronta, a gente quer mais é que fique longe. Então tem todas essas questões aí, tá? O Frank tem várias reações. Primeiro ele fica meio incrédulo, aí depois ele não tem como negar, aí ele vai para tentativas de cura, ele quer que os médicos achem uma solução para ele, ele vai buscar a aceitação das pessoas, aí ele se revolta, tá? E como o Frankenstein, ele se decepciona, é óbvio, com o ser humano, que o tratam como monstro, porque ele também se vê como um monstro. Não é que só as pessoas o tratam como um monstro, ele também não se aceita, ele também se vê como um monstro, tá? E eu vou ler aqui agora alguns dizeres, tá? Até para eu terminar aqui a contextualização, que eu achei assim interessante, né? Embora seja uma história bem curtinha, não é muito novidade tudo que ele passa aqui, mas enfim, é interessante. E aqui nessa página, aqui, ele cansou, tá? Ele já tentou um monte de coisa, o pessoal não aceita, não tem, ele não sabe o que ele faz, e assim, ele já deu para ele, tá? Tipo assim, desisto. E aí ele fala assim, aqui ó, sou uma pessoa supérflua, o coringa no baralho, mas isso significa que não tenho mais que conceder regras. Sim, quem quer que esteja no meu caminho, cuidado, pois este coringa é sinistro. Entende? Então, tipo assim, ó, vocês não me aceitam, eu vou fazer o que eu quiser. Já que vocês não me aceitam mesmo, já que eu estou sendo visto como um monstro, então, assim, as regras que vão para o espaço. Eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Aí, nesse momento, ele se revolta, tá? E aí, mais pra frente, ele tá conversando, ele fala assim, sim, sou o Frank bizarro. Os normais me expulsaram do clube humano, por isso não tenho mais que tolerar regras. Eu pego o que quero. Tá? Então chega nesse nível e depois ele vai mudar um pouquinho. Tá? Mas em relação a isso, né? Esses dizeres podem ser entendidos em dois contextos, né? Devido à desilusão com a humanidade e consigo mesmo, né? E as suas defesas psíquicas afrouxaram, ou seja, aquele véu fino que ele tinha de civilidade foi para o espaço, que você só é civilizado quando você recebe um comportamento civilizado. Quando você é tratado como um monstro, como um animal, aquela parte instintiva nossa, ela acende, fica mais forte ainda e você vai revidar, porque não tem nível de consciência que segure isso. Tá? Então, e passa a ser um homem que não aceita mais regras, porque para ele não tem mais sentido, entende? Ele retrocede, é como se aquela fina camada que nós ainda estamos, né, tentando construir de civilidade, de amorosidade, de compaixão, tudo isso vai para o espaço, ele retrocede,
ficando apenas no instinto de sobrevivência. Eu pego o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Ele abdica, entre aspas, do ser humano e de ele ter comportamentos de ser humano, tá? Por isso que é difícil a gente esperar que a pessoa tenha comportamentos civilizados ou amorosos ou de compaixão se ela nunca recebeu, né? O ser humano, ele só responde àquilo que ele passa, àquilo que ele vivencia. Não tem como ele tirar o coelho da cartola, tá? Bom, e aí, como eu já até falei para vocês, né, na questão do Frankenstein, que ele também não se aceitava, né? Aí eu não sei se os autores fizeram isso propositalmente ou não, mas o nome dele também é Frank, né? Então, tipo assim, e como no final, e aí agora é spoiler mesmo, tá, pessoal? Como no final do Frankenstein é o mesmo, né? A desistência da humanidade de si próprio é similar, ou seja, o Frankenstein de Mary Shelley, ele resolve se isolar nos confins do congelo, né, do mundo congelado lá do Ártico, porque ele acredita também que ele nunca vai ser aceito naquele mundo. Então ele vai. E o Frank vai fazer a mesma coisa. Ele vai para os confins do universo, só que do espaço. E aí eu vou ler a última passagem para vocês, tá? E aí é o finalzinho do texto mesmo, tá? Então, assim, aí, como ele já desistiu de tudo, aí os médicos falam, não, porque eles estão atrás dele, porque eles querem fazer experimento com ele e tal, né? Não volta, a gente tem a cura e tal. Aí eles aplicam só na mão dele um produto lá que aparece a mão. Aí ele fala, não, né? Então, né, eu vou ter cura e tal. Mas os médicos falam, não, para continuar você vai ter que ir para o espaço, porque eles querem ver como que o organismo, ele se comporta lá no espaço. Então, como o organismo dele é totalmente transparente, então eles vão ver pressão, batimento cardíaco, você entendeu? Vai ser muito mais fácil eles compreenderem o funcionamento do corpo orgânico no espaço, porque está tudo à mostra. Então ele aceita, né? Porque ele acredita que quando ele retornar, eles vão dar realmente a cura para ele. Só que ele faz um experimento, aí ele faz outro, aí ele faz outro, aí ele faz outro. E ele acaba entendendo que não vai ter fim. Que eles vão ficar com ele fazendo experimento até que tudo se esgote. Tá? E aí ele fala assim, ele está no espaço, tá? Ele foi pro foguete e tal, estão fazendo experimento, ele acaba entendendo que eles não vão deixar ele sair, ele fala assim, aqui em cima, flutuando na escuridão do espaço, sozinho, aquela bola de gude azul lá embaixo é a Terra, sinto-me quase livre. E aí depois ele fala assim, aí está conversando, ele fala assim, porque chamam ele de esquisito espacial, né? Aí ele fala assim, aqui é o esquisito espacial, para a central de controle. Estão me ouvindo? Não vou voltar. Não vou voltar. Porque ele está no espaço, né? Numa cápsula. Só que quem tem o comando é ele. E aí, ele fala assim, nos últimos, né? Aqui é o esquisito espacial para a central de controle. Esqueçam, eu acabei de renunciar à raça humana. Isso aqui é outra imagem, tá, pessoal? É do outro conto, mas a última imagem é essa aqui. Entendem? Então, como o próprio Frank, os dois Franks, acabaram se isolando no mundo porque entenderam que eles não iam ter espaço aqui na Terra, tá? E aí, é claro que é uma ficção, não é? Falei para vocês, não é nenhuma novidade, né? A gente já viu essa história de outras formas. O próprio Hulk, né? Embora eu adoro o Hulk, mas eu não gosto desse Hulk
de exército, de super-heróis. Na minha época, né, quem tem aí beirando aos 60, quando o Hulk apareceu, foi na TV, né, acho que 70 e pouco. Ele era o Dr. Banner, um cientista trabalhando com raios gama e tal, trabalhava na casa dele, né, tinha um laboratório e explodiu, deu alguma coisa errada, a mulher dele morre e ele fica o Hulk. E aí é todo o seriadinho, né? Até eu tentei assistir esses dias no YouTube, mas assim, de gratuito tá tão ruim que não dá para assistir, eu não quis pagar, então, mas assim, a busca dele, né? E ele sempre é perseguido por um repórter, né? Porque esse repórter acha, né, que ele matou a mulher, né? E o repórter, eu não lembro mais do final se o repórter, porque daí toda a aventura do Hulk, esse repórter acaba caçando, entre aspas, ele, né? E o Dr. Banner, ele vai qualquer oportunidade que ele tem para tentar reverter a questão, né, da transformação dele, ele faz. E eu não lembro no final se esse repórter acaba, né, associando ele, o Dr. Banner, ao Hulk. Gente, mas eu adorava essa série. Pena que esse Hulk agora eu não vejo graça nenhuma, porque é um Hulk de super-herói, é um Hulk do exército, esse aí eu não acho graça não. Mas aquele Hulk, aquele lá eu adorava. Aquele lá, sim, sabe, tinha aquele sofrimento, aquela busca, aquela coisa, realmente muito bom. E vem com esse marcador aqui, ó, né? Olha que simpático esse marcador. Bom, os dizeres aí, né? Claro que é uma ficção, né? Mas como que a gente pode transformar essa ficção, em vez da gente se ver desnudo fisicamente, a gente se ver desnudo psicologicamente? O que seria nós nos enxergarmos desnudos psicologicamente? Onde todas as nossas, ou a maioria das nossas defesas psíquicas, elas afrouxassem, perdessem a energia e as nossas emoções e os nossos pensamentos ficariam expostos. O que vocês acham que aconteceria com a gente? Aonde você olha para a pessoa e a pessoa sabe aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, qual que é a sua reação verdadeira sem você usar a máscara das personas? Vocês acham que nós sobreviveríamos? Eu acredito que não. Embora, tirando a parte da ficção, vamos colocar assim, muitos sofrimentos psíquicos, eles acabam tirando as nossas defesas e eles acabam nos deixando nus psicologicamente. Por isso que a gente sofre tanto. Porque a gente faz tanta coisa para criar personas, no sentido de personagens, né, máscaras, que quando a gente se vê na situação de que essa máscara possa cair, a gente se desespera, a gente entra em pânico, em depressão e por aí vai. Então, mais uma vez, é mais um quadrinho para a gente também pensar sobre como que a gente lida com as nossas máscaras, não sendo visível psicologicamente, né? Ou pelo menos até que a gente não desenvolva nenhum transtorno, nenhum sofrimento psíquico. O que a gente poderia fazer antes que a coisa aconteça? Antes que o nosso psiquismo se esgote todas as defesas e a gente se desnude psicologicamente. Tá aí para vocês pensarem. Certo? Embora seja um quadrinho totalmente
desprovido, né, mas dá para você sempre aproveitar. Você sempre joga aí psicológico e passa para suas emoções e para os seus pensamentos. É interessante. Eu, pelo menos, acredito que é. Ok? Então, a gente se vê num próximo olhar.